No programa de hoje, vamos falar com o coordenador da Escola Pública de Trânsito, Eduardo Chacon. Vamos receber a nutricionista Janaína Macedo para falar sobre a diferença entre suplementos nacionais e importados. Vamos falar com Rafael Palmer, diretor de marketing da Seara, sobre alimentos mais saudáveis. E ainda vamos exibir o último episódio da Expedição Calunga em Campo Alegre, a partir de agora no Esporte Saúde. Olá pessoal, bom dia, estamos recebendo o Eduardo Chacon, coordenador da Escola Pública de Trânsito, para a gente falar sobre o crescente uso da bicicleta e suas vertentes, né? Bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, Jefferson, é um prazer estarmos aqui para a gente poder discutir e achar, quem sabe, alguma solução ou um caminho para solucionar esse problema do trânsito goiano e que teve agora a inserção da bicicleta como um veículo de locomoção da grande maioria do pessoal, né? Eu acho que para a gente começar esse papo para que ele seja sustentável, a gente tem que iniciar falando do planejamento de uma capital para 50 mil, 80 mil pessoas e de repente a gente está falando da Grande Goiânia de quase 2 milhões de pessoas. E isso reflete o número de veículos, automóveis, já é algo surreal, né? E aí, de lá para cá, veio sendo inserido aí várias realidades dentro desse trânsito e a recente a bicicleta. Nesse panorama geral aí, como é que a gente pode tratar disso da melhor forma? Como você disse, a nossa capital foi planejada para 50 mil habitantes. Hoje nós temos só na capital 1,5 milhão, na Grande Goiânia 2 milhões. Só de veículos cadastrados em Goiânia, 1.200.000, que representa 30% da frota do estado. E desses 1.200.000, 30% motocicletas. Não se pensa, a nossa capital, infelizmente, ela não foi pensada para bicicleta. E com o advento da pandemia, aumentou muito o número de ciclistas, utilizando para se locomover, para trabalhar pelos aplicativos, né, de entrega de alimento, que hoje você vê para cima e para baixo na cidade, o pessoal pedalando e entregando em alta velocidade, acompanhando os trajetos pelo celular, e que isso tem tornado realmente um problema, mesmo porque eles não têm por onde andar, tem que andar na rua, dividir com os carros e motocicletas. Isso é assustador, né? É um problema crescente, né? A utilização de smartphones, com os motoristas utilizando. De repente, esses motociclistas entregadores agora, o pessoal das bicicletas utilizando, cada vez mais dispersos, né? Como pensar em algo sustentável para a educação no trânsito? Eu acho que cada vez mais está difícil, né, ser gestor nesse e ramo. Temos um elemento novo também, que é o pedestre, né, que também o celular tem tirado a atenção dele no trânsito, porque ele também é a parte mais frágil e ele se transforma numa vítima potencial exatamente por não prestar atenção. O que a gente pode fazer realmente são projetos de educação, de conscientização para a comunidade, de pensar realmente junto com o município. O Detran está à disposição e sempre esteve à disposição do município para pensar numa solução viável para que a bicicleta também possa ter o seu espaço, porque hoje em Goiânia temos só 94 quilômetros entre ciclovias e ciclofaixas, definindo uma cidade do porte da nossa, e isso é muito pouco. Então a gente precisa realmente, o município, ele precisa pensar muito nisso e tentar engenharia, pensar numa solução para inserir essa bicicleta, inserir esse ciclista num trânsito um pouco mais seguro do que hoje a gente tem. Eu percebo assim a crescente das campanhas do Detran no Brasil todo para conscientização dos motoristas e tal, mas eu percebo a falta de direcionamento, talvez a conscientização desses ciclistas. E a gente vinha falando desse pedestre também, né? Esse conjunto do trânsito se coloca a culpa muito no veículo maior, mas do pedestre para cima também tem essa responsabilidade. A mudança que teve no Código de Trânsito institui diminuir velocidade perto desses ciclistas, mas se não tiver essa conscientização, talvez nem funcione direito isso. Se não houver essa conscientização, isso parte de cada um, né? É uma decisão pessoal. Você resolve fazer o que tem que ser feito, fazer o que deve ser feito de bom. Então, tem muita gente que infelizmente não vê dessa forma, se vê sozinho num trânsito, então ele pode fazer o que bem entende. O pedestre, ele é um elemento
frágil, é o mais frágil do sistema e que todos devem cuidar dele, mas ele mesmo se coloca em risco usando os smartphones e simplesmente saindo da realidade. São coisas que a gente vê no dia a dia que nos chama a atenção pela quase que insanidade de alguns pedestres. Simplesmente colocam o fone de ouvido e esquecem que estão atravessando uma rua, estão em uma via de muito trânsito. E isso causa um problema seríssimo. O mais assustador disso tudo é que muitos desses pedestres avisados são esses motoristas desatentos, né? Talvez eles cobram muito políticas de implementação, mas enquanto motoristas, ele pensa nele enquanto motorista, mas quando ele se torna pedestre, ele torna tão irresponsável quanto aquele que não estava conduzindo nenhum veículo. Parece que só serve a lei para o outro, né? Para mim, ela não é tão séria. Do Detran, a Escola Pública de Trânsito, ela faz parte da Gerência de Educação de Trânsito. Então, agora nós estamos em plenas ações do Maio Amarelo. Isso aqui até faz parte de uma delas. É muito difícil para a gente tentar conscientizar que o motorista, ele se transforma em pedestre. Ele passa mais tempo sendo pedestre do que o condutor de um veículo. E às vezes ele se esquece disso, ele parece que são duas entidades, são duas personalidades. Tem a personalidade condutor e a personalidade pedestre. Quando ele é pedestre, ele exige atenção do condutor, mas quando ele é condutor, não exige. Não é bem assim, né? Não é bem assim que ele age. Então, realmente é complicado. Nós temos um problema cultural, acho que o Brasil ainda é um país muito novo, e a gente tem que aprender muito a ser cidadão, a pensar no outro, né? Hoje, na pandemia, a gente vê o quanto as pessoas promovendo festas clandestinas, tudo, não estão pensando no outro, estão pensando nele, no próprio prazer. Infelizmente, no trânsito é reflexo dessa sociedade que a gente tem. A gente tem que caminhar um pouco mais para a gente poder melhorar muito como cidadão. Mas eu percebo que em Goiás a responsabilidade é grande, trabalhos como o que o senhor vem desempenhando aí é muito importante. Queria colocar à disposição a TV Gazeta, o Programa de Esporte e Saúde, para a gente pensar em algo para implementar a consciência nesses ciclistas. Eu me preocupo muito porque eu sou esse ciclista de final de semana, sou um esportista, trabalho na área de saúde também, na promoção de saúde, e percebo que vem crescendo muito o número de desavisados. Então, eu acho que a gente deveria pensar juntos na maneira de impactar mais de perto e impactar no coração desses ciclistas aí, que hoje pode ser pedestre, amanhã ciclista e amanhã um condutor de um veículo automotor aí. A gente, quanto o Detran, quanto Escola Pública de Trânsito e Educação de Trânsito, esse é o nosso foco, né, de preservar vidas. Então, assim, é muito bom saber de uma parceria dessa, que a gente pode contar, porque a gente precisa dessa divulgação, a gente precisa desse canal para poder tocar mais pessoas. Infelizmente, não dá para fazer individualmente, a gente vai ter que fazer isso de forma massiva. E a gente precisa dos canais de comunicação interessados e comprometidos com a saúde, com o bem-estar da sociedade. O ciclista, esse de final de semana, eu vejo ali em torno do Vaca Brava, ali, o quanto nos finais de semana, a quantidade de pessoas, crianças, né? Eu mesmo, eu não tenho coragem de levar meu filho para andar de bicicleta lá. Eu levo ele para andar em algum parque, ou até às vezes a gente consegue andar na pista lá do autódromo, mas normalmente nas ciclofaixas eu não tenho coragem de deixar meu filho andar, e muito menos na rua durante a semana. Porque realmente a gente sabe o quanto o trânsito realmente tem dado fim a vidas aí, colocado pessoas inválidas em muitos casos. E infelizmente agora com o aumento do número de ciclistas, esse número de acidentes tem aumentado bastante. Infelizmente isso é uma realidade, eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar isso, mas fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, fazer parte desse novo projeto, convidar a Prefeitura de Goiânia, de Aparecida de Goiânia também, para pensar junto conosco uma política pública de desenvolvimento e de conscientização para que a gente consiga implementar isso, né? Fazer as pessoas entenderem que depende só delas para que a gente tenha um mundo melhor e com certeza mais viável e sustentável. Esse é o caminho. Não existe solução para problemas coletivos se não for o coletivo pensando nele, né? Não dá um indivíduo pensar no coletivo, mas o coletivo pensar no como solucionar os seus problemas.
Então, assim, é muito válido a TV Gazeta se prontificar a isso. A Prefeitura de Goiânia, com certeza, hoje nós temos lá o diretor do SMT, o presidente, o doutor Horácio Santos, que já foi diretor do Detran, um cara que conhece muito de trânsito, conhece muito mesmo. E então, assim, no início de gestão, ou seja, ele vai poder fazer um trabalho que com certeza vai surtir efeito, dar frutos muito próximos, daqui a muito pouco tempo. E nós do Detran estamos sempre à disposição, tanto dos municípios do estado quanto do município de Goiânia, para ser parceiro. Nós estamos aqui, nós queremos preservar a vida. E preservando a vida, isso é o que a gente tem de melhor, né? Então a gente, em tempos de pandemia, preservar a vida, além de se cuidar, né, usando os protocolos necessários, também dirigir de forma consciente, pensando no outro, né? Hoje você tem que andar, você tem que dividir o espaço com a moto, com a bicicleta, com o ônibus, e as ruas não estão mais largas por causa disso, elas continuam do mesmo tamanho. Então a gente precisa dividir o nosso espaço com outros também, para que tudo transcorra da mais perfeita ordem. Eu agradeço, Eduardo Chacon, parabéns pelo trabalho desempenhado junto ao Detran. Com certeza a gente vai desenvolver e desempenhar muita coisa aí em prol da vida, né? A qualidade das pessoas que são assistidas aí por esse meio de transporte que mais cresce, sustentável, a bicicleta, mas que precisa muito aí de uma crescente nessa conscientização dos seus usuários e dos pedestres também, que faz parte desse contexto todo, se colocar no lugar dele para ele fazer valer o direito dele de ir e vir. É o princípio da empatia, né? Jefferson, também nós agradeço o convite, estamos sempre à disposição, sempre que precisar a gente está sempre à disposição para conversar e tentar achar uma solução, achar um caminho para um trânsito mais digno e mais cidadão. Eu agradeço, esse foi Eduardo Chacon. Políticas de prevenção à saúde, também a vida no trânsito. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Você pode acompanhar o programa pelo YouTube e por nossas redes sociais, @PGM Esporte Saúde. Vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos falar com a nutricionista Janaína Macedo. Não saia daí, voltamos já.